É, movendo a mão, volta ao normal, né? É. Bom, hoje adivinha quem é? Você. É você mesmo. Esse pessoal, olha só, não pode ficar só eu e você fazendo prece, não. Daqui a pouquinho vai Tá estar pegando fazendo. os espíritos já não aguentam mais nós dois. É. Vamos lá. Vamos lá. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma noite de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Temos muitos irmãos que fazem parte deste grupo, que ainda não se encontram, que provavelmente estão absortos nos seus afazeres, e alguns que realmente não poderão chegar. Temos a certeza que tu olharás por eles e que, quando for possível, virão, e os que não puderem vir terão oportunidade de ver a gravação mais tarde. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia de nossas vidas e pelas oportunidades que tivemos hoje. E pela chance de, nesta noite, aprender um pouco mais do Evangelho segundo o Espiritismo, que foi escrito baseado nas tuas palavras, nos teus ensinamentos. E assim poder construir um amanhã melhor do que o hoje. Que nós possamos nos tornar pessoas melhores, sair desta vida melhor do que entramos. Que nós possamos ser menos egoístas, menos orgulhosos, vaidosos, arrogantes, prepotentes, menos intolerantes, menos indiferentes, menos perversos, menos maldosos, menos perturbados e menos perturbadores. Que nós entendamos a importância de conhecer as tuas leis, de observar as tuas leis, de entender a eternidade da alma, de entender a reencarnação, porque isso abrirá os nossos horizontes. Nós viveremos a vida com mais plenitude e mais observação. Então, Senhor, que nós estejamos acompanhados de bons fluidos e boas energias nesse estudo. Que sejamos intuídos, inspirados e aconselhados a fazer perguntas, a questionar, para entendermos melhor. A tua presença no nosso caminho se faz através dos teus ensinamentos. E nós vamos estudá-los e compreendê-los na medida do possível. Que a paz esteja com todos nesta noite e que nós possamos dar início ao nosso estudo de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, não entrou ninguém, né? Bom, vida que segue. Vida que segue, exatamente. Acho que foi engraçado. Meu evangelho ficou escondido. Vamos lá. Né? Hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 13, do item 18, não é isso, Elisa? Sim. Os órfãos, nós lemos aquela paginazinha, mas não lemos, né, aquelas instruções dos espíritos, né? Uhum. Então vamos lá. Não podemos? Então, Evangelho Espiritismo, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Os órfãos, item 18. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei.
Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação, caso em que, se pudesseis lembrar-vos, já não estarias praticando a caridade, mas cumprindo um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbolos. Quantas vezes seriam eles recusados se na choupana a enfermidade e a miséria não os estivessem esperando? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, uma carícia, de um sorriso amistoso. Evitai esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra e considerai que, fazendo bem, trabalhais por vós mesmos e pelos vossos. Um espírito familiar, em Paris, 1860. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Elisa Frank. Boa noite. Boa noite. Aqui nesse espírito familiar nos coloca, né, toda a questão aí da palavra, né? A página foi sobre um conceito maior dessa palavra órfão, né? E nós estamos vendo que o que mais me chama a atenção aqui, olha só, é essa questão da a criança que socorreis, o foi cara noutra encarnação. Nós não sabemos de nada sobre isso. E, de repente, a gente está fazendo um ato, e esse ato, né, conforme fala aqui, nós estamos cumprindo o dever. Não era assim, o acaso não existe. Ninguém vai passando na rua e vou adotar uma criança e adotando do nada, assim. Não existe o acaso. Tem sempre um porquê. Nós que não sabemos. Isso se estende a vários casos mesmo. Tem muitas polêmicas hoje na rua, né? As mães doando crianças porque foram estupradas. Aí a gente pega aquele livro do Divaldo, acho que é aquele livro famoso, ele você tanto gosta, oh meu Deus, é a continuação do Libertação. Como é que é o nome? Trilho da Libertação. Trilho da Libertação. A menina está com muitos problemas psicológicos, né? Emocionais e tal. Vai no psicólogo, e o psicólogo fala que o problema dela é sexo. E se propõe a ajudá-la. Boa noite, Jorge. Boa noite. E nessa ajuda que ele dá, ela engravida. E era necessário ela engravidar. Olha só que coisa, né? A gente não sabe de nada. Ela engravidou do psicólogo. Não sei o resto da história que eu não me lembro. Mas ela tinha para ver o obsessor que estava perturbando ela. E quem era o obsessor? Alguém que ela traiu. Ela tinha um dever, uma responsabilidade com ele. É isso? De era amar, de outras corrigir. encarnações, tinham lá os pormenores deles. Então, esse assunto é muito assim, né? Hoje as ideias, né, modernistas demais estão assim, esquecendo de certas coisas. A visão espírita é uma. Nós somos espíritas, né? O Kardec é bem enfático. O acaso não existe. Mas, infelizmente, né, as ideias estão mudando. A verdade não muda. O mundo passa por um momento meio complicado e tudo bem, né? Nesse momento que nós estamos,
os pensamentos, as ideias estão mudando, mas isso não quer dizer que a verdade está indo com elas. Elas podem estar se afastando da verdade. E aí não é só em uma coisa, em muitas coisas nós estamos vendo isso, né? Então, essa questão do filho, né, a espiritualidade, às vezes, trabalha tanto para que aquela criança nasça, né? Às vezes vem para um meio que impróprio, mas aí há outro caso, que a menina também, aquele outro livro, né, Loucura e Obsessão, que tem um carnaval, né, aquela armação lá no Praça da República, fica lá um hospital espiritual, né, que a menina foi ajudar uma velhinha, né, que não tinha mais condições de fazer nada, foi lá limpar a casa da senhorinha, fez a comida. Quando ela sai, a menina cheia de créditos, muito boa, ela é encurralada num beco, né, vendo 4 caras para estuprá-la. Como não era para acontecer o estupro, né, um guarda que estava por perto da famosa Joaninha pensa, caramba, deve ter alguma coisa naquele beco, nós não fomos lá, vamos lá dar uma olhada. Chega lá, pega os 4 em flagrante, leva todo mundo para a delegacia, e chega na delegacia, ela fala, olha, tudo bem, eles estão muito errados, mas eu não quero registrar queixa, para mim deixa para lá, né? Mas, logicamente, os caras ficaram presos, né? E aí o doutor Bezerra até fala, não era para ela ser estuprada, não era. Mas ela precisava do susto. Olha só como é que é a espiritualidade. Então, nós temos que pegar esses casos, tá, e fazer conexões com o que a gente está lendo. E ver, será que nós estamos interpretando direito, entendendo o que aconteceu direito? Né? É muito essa questão aí. Né? Muito difícil, mas é a realidade. Então, aqui fala uma coisa legal, né? Isso aí, de repente, essa criança que a gente vai adotar, o nosso, assim, a nossa necessidade mesmo, né? O nosso resgate, digamos assim. Isso é uma importância tremenda. Importância tremenda. Né? E outra coisa que ela falou, que é esse espírito familiar, fala, que eu estou falando a ela, que já me fala que esse espírito familiar é a Joana de Ângeles, tá? Já me falaram, né? E né, a gente tomar cuidado também ao dar, né, esses benefícios a essas pessoas que estão muito carentes, a essas crianças abandonadas, tomar cuidado ao lidar com elas, mesmo que a gente não vá levar elas para casa, mas tomar cuidado ao lidar com elas. Está falando aqui, né? Não dá uma de, né, superior, tá por cima da carne seca. Eu estou ajudando porque eu posso, etc. Nada disso. É ser mesmo humilde até no auxiliar. É muito necessário. É o que ela fala aqui, né? Dai delicadamente. Juntai ao benefício que fizeres o mais precioso de todos os benefícios, de uma boa palavra, uma carícia, um sorriso. Isso vale muito. A criança está com fome, seja lá que está com fome, né? Partindo para qualquer um que, infelizmente, está na rua pedindo. Ok? Alguém quer falar? Elisa, não fala nada? Não, você já falou tudo. Já chegou no meio do assunto, né? Consuelo, fala nada? Não, não falo nada. Não. Bom, então encerramos o item 18, que a gente ia começar a semana passada, só não tinha lido esse pedacinho, né? Para aquela página do André Luiz. Né? Então vamos para benefícios pagos com a ingratidão. Isso, capítulo 13, item 19. Benefícios. Fala, Jorge. Não, eu ia pegar. Como eu entrei assim agora, chegou a falar da legislação americana que mudou lá o Congresso, lá o aborto lá nos estados, a determinação da Suprema Corte. Né? Então isso eu acho que foi um ganho, vai ser um ganho geral para esse universo que nós vivemos, planeta Terra. Porque isso vai desdobrar. Muito embora tem muita gente lá discutindo essa questão, né? Mas a Suprema Corte lá determinou nenhum estado da federação, médico que fizer, pego lá, a lei vige.
vai perder o seu... Aqui é CRM, lá eu não sei. Não, Mas, vai perder o seu título. título, né? Enfim. É só para... Falou do aborto aí, eu não sei se Mas não são comentou. em todos os estados, não, Jorge. Não são todos os estados, não, mas a determinação, ela foi federal. Ela atendeu Até a todos. porque... Agora, não, mas é que eles, de outros estados, Consuelo, eles estão tentando fazer, e tem feministas lá que estão tentando, né, criar E até isso que eu acho que você vai falar. As empresas estão se propondo a pegar essas mulheres que engravidam e querem tirar a criança para a empresa, né? Para a empresa é melhor ela não engravidar, claro, e levar para outro estado para ela fazer o aborto em outro estado, ou então pagar os remédios necessários para o aborto. Também tem essa. As grandes empresas, né? Eu sei que estava um tremendo tumulto isso aí, porque estavam falando que o sistema lá, o Supremo de lá, estava sendo antidemocrático por estar impondo uma lei. É uma lei que é correta, né? O aborto. Mas também, né, gente, vocês têm que olhar o lado das mulheres, né? Porque tem muita mulher que não tem como... Porque o pai some, né? Criança feia não tem pai. O pai some. A mãe fica sozinha com uma gravidez indesejada. Quando é estupro, sinceramente, eu não vou nem entrar no assunto, mas eu acho que isso aí você ter um filho e dar para adoção já é um grande passo. De um estupro, eu acho que um homem nunca vai saber o que é isso, sabe? Eu acho que um homem não sabe o que é isso, ter uma criança e não poder criar ou ser um produto de um estupro. Então, eu acho que a gente tem que, antes de pensar nisso, tem que ter um social que ajudasse essa mãe a criar as crianças, né? Uma mãe que não possa ter esse filho, porque não vai poder dar. Aí fica a criança andando aí pela rua, sabe, assaltando, matando. Por quê? Porque a gente já não vamos dar o aborto. Tudo bem, mas você vai ajudar essa mãe a criar? Não existe trabalho social para isso. Agora, existe trabalho social para dar medalha para bandido. Então, a gente tem que tomar muito cuidado no que falar das mães, mas falar também que nós, sociedade, não ajudamos essa mãe. Não damos um incentivo a essa mãe a ter essa criança, né? Ninguém quer saber se... Não, você não pode tirar porque isso é pecado. Tudo bem, é pecado. Mas você vai me ajudar a criar essa criança? Eu já tenho 10. Vou ter mais um? Ninguém quer saber. Né? Só quer saber deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual é os planetas, né, são divididos, né, em vários níveis. Qual o nível do planeta Terra? Deve ser o mais baixo possível. Prova e expiação. Então, nós estamos aqui, infelizmente, está lá, pergunta 162, qual o objetivo da reencarnação? Não fala assim, voltar de novo, não fala expiação. São expiações, Conselho. Porque a partir do momento que eu pensar assim, eu estou vivendo o momento, não estou vivendo o passado desse espírito. Não estou vendo a necessidade desse espírito fazer um resgate. Eu estou olhando que é a mãe que foi estuprada, mas e o resgate lá de trás? Eu não estou defendendo o aborto, não é isso. Eu não estou levantando a coisa do aborto. Não, eu estou levantando a bandeira de que não existe um social em parte nenhum de país nenhum para ajudar essas crianças, entendeu? Porque muito menos a mãe. O planeta é de provas e expiações. Esse aí que Sim, é o mas essa mãe não sabe disso, né, Afrânio? São todas as mães. Daí a gente está falando... Peraí, só um minutinho. A gente está falando da visão espírita. A gente não está falando da visão da sociedade em geral. Aqui a gente está estudando espiritismo. E olha só, perante a sociedade brasileira e as leis da Constituição, sei lá de quê, o estupro e o anencéfalo cabe aborto se for o desejo da mulher. Tá? Isso, me corrija se eu estiver errada, Jorge e Afrânio. A legislação brasileira, nesses dois casos, ela permite o aborto. Entendeu? Agora, o anencéfalo, com certeza. O anencéfalo, sim. O aborto, o estupro também. O estupro também. Só se mudou a lei, só se mudou agora, porque antes não. O estupro, você não é obrigado a ficar com o filho de um fruto
bom, estou falando em termos de lei, de uma relação que você não queria, que você foi obrigada, tá? Mas tem muita gente que não tira. Agora, a questão é a seguinte: esse novelo que você está querendo desenrolar, ele tem muitos fios enrolados. São muitas questões. Nós temos uma sociedade falha, onde as pessoas não têm acesso a formas de prevenir gravidez. É uma engravidação só, sem condição de manter um, que dirá 10, entendeu? Por isso eu acho até que veio essa coisa de pílula, camisinha, DIU, porque também você vai botando criança, e não é só o botar criança porque tem que reencarnar. Você deixa a criança morrer de fome, você deixa a criança pegar doença, bicheira, não sei mais o quê. Você não dá um prato de comida à criança porque você só faz criança, entendeu? E como os espíritos encarnados são materiais demais e com desregramento total de tudo, né? Então, é um novelo difícil de mexer. São vários fios enrolados, várias situações enroladas, que é complexo você entrar nessa situação. Você tem que falar em todos os lados. E para falar em todos os lados, são tantos lados, tantas coisas, que fica até difícil de falar sobre isso. Eu mexi numa vez no vespeiro, daqui em casa, tentando aqui tirar as vezes. Só uma coisa, Elisa, de acordo com o Emmanuel, o anticoncepcional veio somente por um caso que é muito... perguntaram ao Chico sobre, poxa, se a lei de reprodução é lei, né? Perguntaram ao Chico sobre essa questão do anticoncepcional. Então, como é que a espiritualidade deixou, né, que viesse o anticoncepcional? O Chico responde assim: o Emmanuel, aqui ao meu lado, fala que a espiritualidade deixou vir um anticoncepcional devido ao grande número de fetos que estão nos vossos esgotos. Foi essa a resposta do Emmanuel. Então, entendeu? Isso, veja bem, foi para combater o aborto. Sim, combater o aborto e evitar, acredito que antigamente não, mas na atualidade, evitar esse monte de criança que o pessoal bota no mundo só para ganhar Bolsa Família, entendeu? Exatamente. Mas veja bem, Elisa, vamos olhar de novo na visão espírita. O planeta precisa de muita gente reencarnada. Tem que reencarnar mais ainda nessa transição. Todos têm que ter oportunidade. Então, tem que ter mãe. O pessoal que tem recurso financeiro... A política adora isso, né? Prefere ter um cachorrinho dentro de casa e tratar o cachorrinho como meu filhotinho, meu filhinho, tem roupinha bonitinha, gasta uma fortuna do que ter um bebezinho lá para tomar. Mas, Jorge, eu acho que isso aí é extremo. Você me desculpa. Não, extremo mas você não. Está sendo extremo. Às vezes, você não estou sendo extremo, não. Você ter um cachorro, comprar roupa para um cachorro, é uma coisa. Não, Consuelo, separa A de B. Preste atenção no que eu estou comentando. Se a pessoa ela pode ter 1, 2, 3 filhos e ter um animalzinho lá, ela tem recurso financeiro para tal. Agora, só ter o cachorrinho em casa e gastar recursos financeiros, me perdoa, me poupe, tá? Eu não penso assim, não. Jorge, você não tem noção. Eu sou retrógrado a essa linha de pensamento. Você está exagerando. Você comprar comida para um cachorro, pagar veterinário, comprar roupinha para o cachorro é uma coisa. Agora, você criar um filho, ter um filho e não dá o que você tem que dar, porque você tem que dar colégio. Eu falei das pessoas abastadas, Consuelo. Eu não estou falando das pessoas. Eu não estou falando das pessoas que têm recursos, que não têm recursos financeiros. Eu estou falando de pessoas que têm recursos financeiros, Consuelo. Mas ela atente para isso. De escolher, de ser mãe e não ter filho. Não, tudo bem. Tudo bem. Mas por que os bolsões de miséria, o alto, deixa corporificar? É a janela, é o recurso, é a brecha. Você está querendo que a pessoa tenha um filho quando ela não quer ter filho, vai ver, ela não gosta. Mas não sou eu que estou querendo, não. O Afrânio acabou de comentar isso aí. O Emmanuel acabou de falar através do Afrânio aí. As pessoas estão tendo filhos, querendo ou não querendo, porque elas não têm recurso
para Lá em não Caxias ter tá o assim, filho e vai colocando crianças no mundo. Isso aí é uma bola de neve. Não adianta a gente perder tempo discutindo isso, porque Não vamos isso chegar a que o lugar Jorge algum. está falando como ele falou, é um vespeiro, é um novelo que não tem fim, é uma bola de neve, vai ser sempre assim. Eu não entro nem nessa discussão, porque eu tinha duas opções, ou eu tinha mais filho e morria, ou eu Vasco e ficava Flamengo. Eu nem entro na discussão, porque ou eu tinha mais filho e morria, ou eu não tinha filho e vivia. Então, eu não entro nessa discussão. Vamos embora. Vamos embora. Capítulo, Só uma coisinha. capítulo. Minha bisavó lá no sertão, comendo uma vez por dia, teve 21, e dos 21, veja bem, nenhum morreu antes dos 18 anos, tá? Nenhum morreu antes dos 18. No final, quando ela morreu, aos 99 anos, só tinham 3 vivos, mas foi doença, foi morte matada, essas coisas todas que acontecem no dia a dia. 21 comendo uma vez por dia. Ela conseguiu criar a educação, que os 3 que eu conheci, pelo menos, eram, né? Quantos anos Interessante. Isso foi, bom, ela desencarnou agora em 1990, quer dizer, ela começou a ter filho em 1800, ela nasceu, no caso, em 1890, 91, passaram né? 2 séculos, tá? 2 séculos tudo é uma bem, diferença mas muito grande. Capítulo ela está 13. falando do papel da mãe, a necessidade da mãe. Vamos Capítulo lá. 13, item 19. Benefícios pagos com a ingratidão. Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Essa pergunta está se repetindo. Ela está na pergunta 937 e 38 do Livro dos Espíritos, tá? É mais ou menos a mesma coisa. E a resposta aqui, lá está pequenininha, aqui está bem ampliada. Aí a gente tem que pensar, em primeiro lugar, de novo, como nós falamos dos órfãos, eu não trouxe página nenhuma, desculpe, mas vamos falar um pouquinho sobre essa palavra, ingratidão, ou gratidão, que agora virou chavão. Gratidão é chavão, né? É daqui para lá, gratidão, 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 né? A Joana de Anjos, esse livro que eu ainda não li, tá dando para ler o nome aí? Não, está muito perto, não consigo ler tudo. Psicologia Da gratidão. da gratidão. Eu não li, estou querendo ler. Acho que vou até tirar um final de semana para ler esse livro. É novo? Não, já tem mais de. Deixa eu ver que ano ela lançou. É da série psicológica. Da série É psicológica. o último da série psicológica, mas tá. ela lançou em 2011, olha só. 2011, tá? Não, já vi aqui, 2011. E eu não li ainda, tá? Ou seja, eu tenho esse livro há 10 anos, mais ou menos, eu não li. A Margarete, sim, eu não. E a Joana fala muito sobre essa questão aqui no livro, o tempo todo, sobre a questão da gratidão e da porque somos ingratos, né? Que aí não tem muito a ver, como a gente sempre fala, com o nível intelectual, não. Tá? Isso ainda assim, é algo bem primitivo. Nós, por mais que a gente às vezes está... até pessoas que parecem estar num nível moral também elevado, podem ser ingratas ainda. É uma coisa interessante. Eu comecei a ler ali, só umas olhadinhas, né? Mas não fiz a leitura legal, não. Que nós temos a palavra ingratidão em relação a aquilo que nós fizemos para ajudar alguém, e esse alguém nem obrigado deu, ou depois, em outra oportunidade, até nos deixou numa situação difícil, que eu já vi acontecer, né? E a gente vai, o ingrato, o ingrato, o ingrato. Mas nós somos espíritas. Nós somos espíritas. O que aconteceu com Jesus aqui entre nós? Né? Tem uma passagem que eu vi aqui no livro da Gênesis. Socialmente pensando, ele sofreu uma grande ingratidão. De quem? Todo mundo, né? De todo mundo. Aquele mais próximo. Estou contigo. Hein? Tem uma passagem. Elisa, o que é que está perto de você? O Evangelho de Mateus ou o livro da Gênesis? O que é que está mais próximo aí para você? Tá mais perto os dois. Tem o Novo Tá perto Testamento. dos dois?
E tem a Não, então vai Gênesis. no livro A Gênesis. Eu prefiro a Gênesis, capítulo 17. No Gênesis. livro antigo é página 369, no livro antigo. Peraí, Predições do Evangelho, capítulo 17. 365. É que nós vamos ler um pedacinho do Evangelho, é isso? Evangelho de Mateus. Quem tiver com o Evangelho de Mateus, capítulo 13, Mateus, capítulo 13, versículos 54 e 58. Aqui lá a gente tem um pedacinho lá no final que eu gostaria de ler. É para ler Alguém... aqui desde... Não, ninguém é profeta em sua terra. Tá, isso aí, esse pedacinho de Mateus. Tendo vindo a Gênesis, capítulo 7, 17, predições do Evangelho, item 1, ninguém é profeta em sua terra. Tendo vindo à sua terra natal, instruía-os nas sinagogas, de sorte que, tomados de espanto, diziam: de onde lhe vieram essa sabedoria e esses milagres? Não é o filho daquele carpinteiro? Não se chama Maria, sua mãe, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Suas irmãs não se acham todas entre nós? De onde então lhe vêm todas essas coisas? E assim faziam dele objeto de escândalo. Mas Jesus lhes disse: um profeta só não é honrado em sua terra e na sua casa. E não fez lá muitos milagres devido à incredulidade deles. Mateus, capítulo 13, versículos 54 a 58. Bom, vira uma folha, Elisa, tá? Pode-se ler só um parágrafozinho que está escrito assim: pode-se fazer ideia dos sentimentos. Ai, deixa eu ver onde é que está. Tá no uma final. Folha, só virar a folha. 371, né? Isso, no final. Pode-se fazer ideia dos sentimentos que, para com ele, nutriam os que lhe eram aparentados, pelo fato de que seus próprios irmãos, acompanhados de sua mãe, foram a uma reunião onde ele se encontrava para dele se apoderarem, dizendo que perderam o juízo. Marcos, capítulo 3, versículos 20, 21, 31 e 35. Então está falando da mãe dos irmãos, chamando ele de louco. Está no Evangelho de Marcos isso. Por isso que eles foram lá. No Mateus não fala isso. O Marcos fala: olha só, Jesus só fez o bem, né? Vamos lá. Aí agora o outro parágrafozinho. Qual? Esse é abaixo dele, só ler. Assim, de um lado. Assim, de um lado, os sacerdotes e os fariseus o ocultavam de obrar pelo demônio. De outro, era taxado de louco pelos seus parentes mais próximos. Então, muito bem. E ele fala que ninguém é profeta em sua terra, lá não conseguiu realizar muito, porque lá, como ele estava ali junto deles, né, eles não se viam Jesus em condições morais de ensinar-lhes alguma coisa, né? Eles preferiam. Isso é muito, assim, digamos, vem muito do nosso orgulho. Aí a pergunta é essa: Jesus, em algum momento, devido a isso, parou de ajudar alguém, de fazer o bem? Não? Ou sim? Inclusive, até a resposta ele mesmo disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Olhou para um lado, olhou para o outro e continuou. Entendeu bem? Então, essa questão da ingratidão, aí nós estamos vendo que Jesus, né, foi taxado de 1001 coisas e, em momento nenhum, ele notou a ingratidão. Ele continuou, foi fazendo bem. Agora, Elisa, eu vou ler só um negocinho aqui que está naquele livro do André Luiz. É só um pedacinho. Aí ele está falando sobre isso. Tudo acontece com a gente, né? Deus permite insatisfação, intolerância, reclamação, zombaria, desprezo, agressão, revolta, silêncio, cinismo, ironia, raiva, recusa, despeito, indiferença, provocação, desinteresse, esquecimento, compreensão, desentendimento. Nossa. Deus permite tudo isso em relação, tá, a quem está ajudando alguém.
Deus permite que tudo isso possa acontecer no serviço de auxílio ao próximo, para que você saiba se já fez o bem sem esperar recompensa, ou se ainda enxerga a caridade como simples negócio, onde o reconhecimento é lucro e a ingratidão prejuízo. Olha só, Deus deixa isso tudo acontecer para ver onde está o nosso, né, a nossa, digamos assim, relação com essa palavra, gratidão e ingratidão. Que a partir do momento aqui, agora vai falar isso aqui, né, que a gente utiliza esse pretexto para parar de fazer o bem, aí nós estamos sendo ingratos com alguém. Com quem será que nós estamos sendo ingratos? Aí que está o porém do negócio. Nós não estamos sendo ingratos apenas com aqueles que nós deixamos de ajudar, não. Nós temos mentores, nós temos espíritos que acreditam em nós temos espíritos que nos ajudam o tempo todo. Nós temos espíritos que foram o nosso fiador para reencarnar, que investiram em nós. Fora isso, temos acima disso tudo nosso anjo guardião, Jesus e Deus. Então nós estamos ingratos com eles todos. Então, nós usamos qualquer pretexto para deixar de fazer algo, alguma coisa no bem. Então essa palavra ingratidão, ela é muito ampla. Né? Vocês ampla, concordam com o que eu estou falando? Não, eu falei junto contigo, ampla. Você concorda, concorda, Elis, com isso que eu estou falando? Concordo, até porque se sente, quando a pessoa só se sente assim, se ela pensa assim. Então, se ela não agasalha essa ideia, se ela não leva essa ideia para o coração, isso aí não pega nela. Ela fez sem intenção nenhuma de receber pagamento ou receber elogios, entendeu? Ou receber aqueles, que maravilha, você é ótimo, você é uma pessoa do bem, entendeu? Não, eu acho que ingratidão só acolhe quem quer, só se sente, né, ofendido com a falta de gratidão das pessoas, porque a ingratidão é uma ofensa relacionada à gratidão. Então, ela só fica assim quem pensa assim, né? Que fulano é ingrato, que Beltrano é ingrato. Não, ninguém é ingrato. Cada um se comporta do jeito que consegue ser. A gente não entende esse limite das pessoas de serem como são. Pode estar errado perante a lei? Pode, mas é o que ela consegue nesse momento, né? Não é problema nosso, não é isso? Não, claro que não. O que não, ela não é consegue problema nosso. A pessoa é dela, né? Que ainda está no nível. Cada um dá né? o que tem, né? Cada um dá Bem o que tem. primitivo. A Joana falou ali, um nível bem primitivo, tá? Nível bem primitivo mesmo. Um pouco além dos animais. Nós já temos um certo despertamento. É isso aí, cada um dá o que tem. Então nós não podemos nunca julgar ninguém, utilizar essa palavra para ninguém. Essa é a realidade, ingratidão. Não, a pessoa simplesmente, o nível dela não permite que ela seja grata. É totalmente diferente. Sabe quem costuma falar muito que é ingrato? Filho. Consuelo vai concordar comigo agora. A gente tem mania de dizer para filho, você é um ingrato. Eu falo isso o tempo inteiro. Entendeu? Eu falo isso para os meus filhos o tempo todo. Não Vocês são muito ingratos. Não é que eles sejam ingratos. Eu falo também de vez em quando. Mas não é que eles sejam ingratos. É o que eles acham normal, natural, e é o que eles conseguem ser. Eles não conseguem ser diferente disso. Pode ser que eles pensem assim, como a gente pensa amanhã, quando forem pais, quando forem mães, mas hoje é o que eles conseguem ser, a gente tem que respeitar. O problema é esse, a gente não respeita. Não, eu não respeito, não. De filho, eu não respeito, não. Mas não é ingratidão, não. É o limite deles. Eles não têm esse conceito que a gente tem, entendeu? E eles agem de acordo com o conceito deles. Entendeu? Você pode ver o próprio bichinho, vamos supor, o bichinho age, como dizem, por instinto. Você cuida, você dá remédio, você dá comida, dá biscoitinho. E tem dia que ele está revolto com você, que ele não quer nem chegar perto de você. Ele é ingrato? Não, é o que ele consegue ser, entendeu? E você, que entende um pouco mais que ele, tem que entender que ele não é mais do que isso, entendeu?
E assim é o filho também. Ele faz o que ele consegue fazer. Ele tem outros interesses, ele tem outra cabeça. Para ele não está sendo ingrato, não. É que ele está fazendo o que ele consegue fazer. Mas Então, só isso aí é o que nós temos que ampliar para o resto da humanidade, né? Pois é, estou dando exemplo. Eu estou dando Mole, faz parte. Só um exemplozinho. Não é, Consuelo? Consuelo não me chama de ingrato também, não, viu? Pelo amor de Deus. Porque aquelas coisas que a gente fala, quando a gente pensa, já falei. Entendeu? É só com os filhos. Não, eu também falo com o Nelson. Olha só. Fala. Eu disse que eu também falo com o Nelson de vez em quando. Tem um livro chamado O Profeta, Khalil Gibran Khalil, né? Tenho. Então, logo no início é um livro de perguntas e respostas. As pessoas perguntam, o profeta responde. Aí chega uma senhora e fala, e aí, profeta, e os nossos filhos? Eu só me lembro o início da resposta, que eu achei linda e maravilhosa. É mais ou menos assim. Vossos filhos não são vossos filhos. Eles são filhos da ânsia da vida. Pronto, aí já arrebentou. Da ânsia da vida. Vós sois o arco e eles a flecha. Pronto, completou. Nós somos o arco, nós vamos, né, lançá-los, cuidar deles, prepará-los e lançá-los. Mas eles são a flecha. Eles que vão ser atirados. Existe ingratidão. A ânsia da vida está aí. Né? Então, não existe ingratidão. Eles vieram viver a vida dele. Alguém sabe onde a flecha vai cair? Aqueles caras que treinam a vida inteira para acertar a 10 metros de distância e não consegue acertar nunca o miolinho, raramente consegue. Hein? Fala, já. O alvo, acertar o alvo. Acertar o alvo, aquele... Né? Agora mesmo o brasileiro foi campeão que acertou algum centímetro mais para dentro, próximo do alvo, que o outro. Foi campeão e ganhou uma medalha, não sei aonde, aí, um brasileiro aí, né? Então, é isso aí, mas a gente, né, esse lance dessa compreensão que nós temos que ter com os filhos, temos que exportar isso, exportar para fora de nós. É onde vem a tal... E quando nós não fazemos isso, nós estamos sendo ingratos com outros que estão acima de nós, esperando isso de nós. E falar é fácil, eu sei disso, né? O negócio é praticar, né? Mas a gente já estamos abrindo nossa mente. É isso que nós estamos fazendo aqui, no estudo, abrindo a mente. Me perdoe se eu estiver até errado, né? Não está não. Eu estou tentando lembrar aqui qual seria, porque ali não tem capítulo. O livro Ceareiro de Volta. Eu não sei quem, né? Se é Bittencourt, se é o Saião. Tem lá, tem vários, né? Alguns foram membros da Academia Brasileira de Letras, que veio pelo Chico, ainda traçando de questões relativas à reencarnação, modo, método de vida. Essa do Khalil Gibran aí é mais ou menos um texto, eu não me lembro quem é. Então, ele trata dessas questões se vós, ele fala assim, se vós, espíritas, tivessem noção da pluralidade, ele fala pluralidade das existências. Ou seja, vidas sucessivas. Ele relata que quando encarnado esteve, não tinha essa visão. E o que me falta aqui, agora, é ter tido essa visão bem ampla. Talvez aí ele vai na sua narrativa, né? E quantos de nós aí não temos essa visão? Por quê? Primeiro, aí entra meu ponto de vista, é a questão cultural de ordem familiar. E também, como foi dito já, que é da natureza do próprio espírito, né? A gente não sabe. Intelectual, pode haver uma diferença muito grande, né? E está descolado do moral. Mas tem pessoas que também, aí o inverso, o contrário, que tá lá em cima, mas o seu nível intelectual não está tão próximo. Então, ele tem que chegar para poder haver um equilíbrio, para quando passar as informações, vai passá-las de uma forma assim, bem racional e feliz aquele que tem uma boa
vamos dizer assim, oratória, que ele vai conversar e deixar as coisas claras, né? Mas quando não tem, aí os antagonistas, opositores, seja lá quem for, desce de pau e pedra em cima. Aí dá no que dá. Muitas coisas. É isso aí, essa pluralidade de existências que a gente não consegue, mesmo nós espíritos, temos dificuldade de botar isso na nossa cachola. Nós não, temos diversas vidas, né? Cada um tem os seus problemas, né? Os seus reajustes, seus resgates. Tá? O Kardec coloca lá no resumo teórico da reencarnação. Está no Livro dos Espíritos. É isso que nós estamos conversando. A vertente está lá. Mas é de cada, isso aí. Então, assim, por esse pensamento da pluralidade das existências, a gente está entendendo, falando em termos de espiritismo, que a gente precisa parar com essa coisa de dizer eu fiz tanto por fulano e ele sequer me agradeceu. Eu fiz tanto por Beltrano e ele foi o ingrato, agora virou as costas para mim. Mas então, ele é espírita mesmo, Elisa? Então, mas olha só, o Jorge... Há dias atrás... eu me bato com tudo junto ao mesmo tempo, entendeu? Porque eu me bato com espíritas com comportamentos assim, bem diversos, entendeu? Há dias atrás, porque eu ouvi o Paulo Renato, o Afran deve conhecer, não sei se você conhece, Elida, a Consuelo acho que não conhece. O Paulo Renato, ele fazendo um trabalho e colocando o espírita do cristão. Então, normalmente, é o que você acabou de comentar aí, Elisa, nós somos mais espírita do que cristão. Então, as nossas atitudes estão muito descoladas do cristianismo, do ensinamento de Jesus. Foi aí o que o pessoal lá fora, seus familiares, seus primos, não era a Maria, obviamente, deve ter sido induzida. Vamos lá, porque ele está louco. E ainda influenciada pelos sacerdotes da época lá, que queria de todas as formas. Se a gente avaliar direitinho, analisar a questão política, a questão era política. Não, ele estava maluco. Então, é mais ou menos isso. Jesus deixou de ser cristão, e ele que estava trazendo, porque ele é o Cristo, já detentor. São essas coisas que as nossas próprias atitudes desabonam a nossa conduta. É isso que eu agora lanço aí, né, para se discutir. As nossas atitudes desabonam. Né? Aí, não, eu sou espírita. É o que você, Elisa, acabou de citar aí. Esse lance da ingratidão, da cobrança das nossas atitudes para com os outros, no meu ver, é anti-espírita e anticristão, as duas coisas. Porque se a gente pensar na pluralidade das existências, a gente está sendo errado, né? E também pensar que nós não somos melhores do que ninguém, também estamos errados. Que somos todos filhos do mesmo pai e que somos pessoas com deficiências, faltas e com poucas virtudes e muitos defeitos, a gente está errado. E se a gente pensar em Jesus, a gente também está errado. Então, acho que a gente está errado em todo o contexto, né? Para quem é bom entendedor da situação. Então, vamos começar a acertar, deixar de ser errados. Né? Uma vez eu estava distribuindo quentinha, alguém jogou uma quentinha fora. Alguém falou, olá, uma pessoa nem comeu a quentinha cheinha, jogaram fora. Pensei, nós não podemos fazer nada, é orar por essa pessoa, né? Não sei nem quem foi, se era homem ou mulher. Então, orar, só o que nós podemos fazer. Nós, que, principalmente, né? E a própria pessoa que não comeu, deixou de comer, né? Isso eu também vi. Eu já vi gente jogar fora a quentinha, quando a gente dava quentinha lá. Isso eu vi também. A gente não deve se abalar com isso. Apesar que isso é uma coisa mínima, né? Mas começa no mínimo a nossa mudança, né?
Não, mas eu acho que chato, tira né? de uma outra pessoa que devia estar com muita fome, né? Acabou, ele jogou fora e alguém ficou sem quentinha, né? Ai, Não é pelo ato de você olhar. Mas eu gosto de pluralidade de existências. Aquela pessoa, infelizmente, tinha que passar mais necessidade, porque quando teve, esbanjou. E aí vai, é lei de causa e efeito, ação e reação, retorno. Né? Mas a gente fica sem dizer que a nossa obrigação como cristão, tá, é trabalhar isso. Isso Então, me faz lembrar como cristão. a minha mãe. Minha mãe é uma figura, gente. A minha mãe tem conhecimento espírita, porque minha mãe frequentava aquele Francisco de Paula há anos, entendeu? Então ela assistia palestra. Eu digo para ela, não é possível, com tantos anos assistindo palestra, nada tem entrado nessa cachola. Não é possível. Cara, ela fala assim mesmo. Eu não gosto de dar nada para essa gente, porque eles chegam ali na rua, espalham tudo, largam um monte de roupa na rua e vai embora. Ou então pega a comida, escolhe o que quer e joga o resto fora. Eu falo, mãe, isso que você está falando é anticaridade, mãe. O que ele vai fazer não é problema seu, mãe. O que ele vai fazer é problema dele. O seu problema é ter que dar o excesso que você tem. Mas ela fica, sabe assim? Eu só vou dar isso quando eu achar alguém que está precisando disso. Se alguém que está precisando disso, não vou procurar mesmo, mãe. Dá para alguém e pronto. Ela faz o que ela quiser. Entendeu? Ela fica muito presa a essa questão de que a pessoa, porque você deu, a pessoa tem que aproveitar. Entendeu? A questão da ingratidão. Isso, né? Se ela não aproveita, é porque ela é ingrata. Né? Minha mãe aqui é muito figura, muito figura. Vamos lá, Elisa. Vamos ler um pouco agora para a gente, senão acaba o tempo, a gente não leu nada. 21. Tá indo. 8h21. Pois é, vamos começar agora o estudo. Item 19. Vou ler de novo a pergunta. Mas foi boa a discussão, rapaz. Assim, a gente... Não foi ingrata a discussão, foi grata. Foi grata. Que se deve pensar dos que recebendo a ingratidão paga dos benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos. É bem a minha mãe isso aqui, né? Meu Deus. Não. Vamos lá. Nesses, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não fazer com desinteresse, e o bem feito e o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Veja bem, olha só, muita gente, eu passei por isso também, depois que eu entrei no Espírito, fui tendo essa noção. Mas a gente, veja bem, eu vou falar para tua mãe agora, vou responder por ela, se sente muito feliz quando vê que alguém acatou aquele, entre aspas, presente, né? Aquele benefício, né? E, obrigado e tal, se sente estimulado, também tem isso, não é maldade, né? Porque esse papo nosso aqui, para muita gente que for pegar isso aqui e ouvir, vai chamar a gente de maluco, de doido. Vocês estão totalmente errados, vocês não sabem de nada, estão falando besteira aí. É por aí. Né? Então, a gente compreende. Mas esse evangelho aqui é segundo o Espiritismo. Está bem claro isso. Segundo o Espiritismo. Aí pega. E ainda, Fran, acrescentando, mas só 4. Ainda vou falar, só 4. Pois né? Fazer o quê? Que é isso? É que não sabe o que rola por trás, né? Do hiperfísico. Eu e a Elisa tivemos sozinhos, né, Elisa? Nós dois, né? E quantas vezes nós fizemos tudo sozinhos, só nós dois? Só 2? Fisicamente falando, né? Há também orgulho. Só aquela legião que me acompanha, que estava junto, Elisa, lotou aquele centro lá. Vamos embora. Há também orgulho,
porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Sou grato, gratidão. Eu não gosto de fazer comigo, não. Fico até sem graça. Fico com vergonha. Pois é. Fico com vergonha. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo. Olha só, parábola de Lázaro e o rico. Já recebeste na terra a sua recompensa, por os aplausos, a roupa cara, os banquetes, não é isso? Tá aí. Né? Vamos lá. Deveis sempre ajudar os fracos, embora, sabendo de antemão, que os que a quem fizerdes o bem não vô-lo agradecerão. Ficais certos de que se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se com a sua gratidão o beneficiado vô-lo houvesse pago. Se Deus permite, por vezes, sejais pagos com ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Eu vou defender tua mãe, ela continua praticando bem, viu? Ela sempre ajuda muito a gente, não é verdade? Você sabe disso, né? Pois é. Parece que ela tem um puxa-saco, viu? Ela é doidinha, mas tem campanha do cobertor. Eu ligo para ela na mesma hora, ela é doidinha. E sabeis, porventura, se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Grande pergunta. Né? Tende a certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, nunca vedes senão o presente. Trabalhais para vós e não pelos outros. Eu falei, nunca vejo senão o presente, é o nosso problema. Fala, Jorge. Jorge levantou o dedinho. Isso aqui, o que a gente está aqui, ó. E sabeis, porventura, se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos. Tem uma passagem, eu não sei se isso daí é uma lenda inglesa, eu não sei. Era um reizinho lá naquelas bandas por lá. Então, ele era uma criatura má, perversa, e ele nunca contribuiu para ninguém. Acho que uma criança, se eu não me engano, tinha pedido, eu não me lembro da história direito. Ele jogou uma moedinha, ou se não foi moeda, foi alguma coisa para aquela criança comer. Isso aí fez a diferença. Isso aqui é o que eu estou entendendo. Não produzirá mais tarde bons frutos? Então, porque tudo que de bem a gente faz, de que natureza o for, a gente fez. A gente pode ser ingrato, criticar e tal, mas esse resultado, aí terá um resultado a nosso benefício e os benfeitores irão, de alguma maneira, interceder por nós em detrimento esse ato. Se é beneficência, é a caridade da beneficência, que é esse, é o alimento, enfim. Se é benevolência, é a caridade da benevolência. Mas completa a gente não é mesmo? Não. A história desse rei eu já ouvi também, não estou lembrado como é que é não, mas teve um lance desse. É um lance. Depois esse rapaz que auxilia o rei. Né? É. Quando ele desencarna, quem vai lá auxiliar o rei? Ele. É um lance desse, né? Lá no finalzinho. Sim, não, Jorge. Não, ele vai reencarnar através desse rapaz. Esse essa daí, história? Não, esse daí é o do judeu. Esse aí é o do judeu, do Barrabás. Eu acho que é do Boa Nova. O irmão Não, X tem a história do rei também, do rei. Do rei. Ele olha assim, quem é aquele lá? Aquele menino que você já ajudou quando era pequeno. Deu um pão, a história de um pão. A história de um pão. A história de um pão está no livro Espírito de Verdade. É isso aí. Agora eu me lembrei até de onde é. É isso aí. O rei, né, dá um pão ao menino e vai essa maldade a vida inteira. Depois, muito sofrendo pelo espiritual, pode desencarnar. Aí falam que agora que você já está melhor, já se arrependeu, você vai reencarnar. Tá vendo aquele ali? Aí tá um cara lá, um camponês, né? Quem é? Né? Aí fala que é a história de um pão. É aquele que você deu um pão. É isso aí. Ninguém sabe se ele beneficia aí. Para o rei, né? Eu vou procurar esse livro. Eu não estou com esse livro aqui, não.
Só peguei um monte, não peguei ele. Vamos lá, Elias, vamos lá. Os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações. Podem ser olvidados neste mundo, mas quando se desembaraçar do seu invólucro carnal, o espírito que os recebeu se lembrará deles, e essa lembrança será o seu castigo. Parece que eu tinha lido antes. Você lê isso aqui para uma pessoa leiga, ela vai ficar morrendo de medo. Deplorará a sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência, não raro buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Olha a historinha do pão aí, né? Assim, sem os suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e vireis a reconhecer a exatidão desta máxima. Um benefício jamais se perde. Mano, o bem que fizer será seu advogado em qualquer tempo, em qualquer lugar, não é isso? Tá aí, vamos lá. Isso, também por vós mesmos tereis trabalhado, porquanto granjeareis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente e sem que as decepções vos desanimassem. Vamos ler outro parágrafo. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a vossa vida atual, as vossas existências anteriores, olha aí a pluralidade, se pudesseis apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros seres para o efeito de um progresso mútuo, admirarias muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos concede reviver para chegardes a ele. Guia Protetor, Sans, 1862. Né? Que legal, né? Cara. Essa história que eu falo foi esse texto aqui, porque há muitos anos, quem levou para Maria Vaz, o Elis, e a família quase toda, fui eu. Ele foi um passageiro nosso, aí conversando sobre o doutrina espírita, aí falou, o que é e tal, eu vou lá. Eram dois irmãos, era o Elis, que é o filho das meninas, né? E tinha o primeiro, que eu esqueci o nome dele, foi esse que eu levei. O que desencarnou, qual é o nome dele? Não sei. É um dos irmãos. Eu não sou muito nova, não, mas isso não é do meu tempo. Não é do seu tempo, não, né? Eu acho que foi falado, o Roberto até que falou esses dias. Eu estava em Serra da Imorés nessa época. Ainda? Poxa vida, caramba, poxa, não deprecio o velho aquele. Não, eu não quis, olha, eu não quis falar que você era velho, eu só falei que não era do tempo que tem no Maria Vaz, depois disso. Até o seu Roberto quem comentou, né? E foi ele que levou essa historinha com esse trabalho aqui. E lá isso ficou. Né? E me veio, então, saudações para esse espírito aí. Ou um ou outro. Um dos irmãos desencarnou. É isso aí. É o tio da Márcia? É o tio da Márcia. Agora foi o Gomes. É o Gomes. É o Gomes. Agora veio aqui na minha cabeça. Ele está falando do tio da Márcia. É o tio da Márcia. Isso aí. É o Gomes. Gente muito boa. Naquelas palestras, né? Sobre música, né? Que pegavam uma música e rebentaram, né? É isso aí. Que Deus o tenha, né? Que ele receba essas duas vibrações nossas de gratidão, realmente, as palestras deles, né? Realmente a gente se desligava, né? A gente, como falam, escorregava na maionese, né? É a grande realidade. Bom, alguém mais quer falar alguma coisa? Consuelo? Já falei muito hoje. Falou nada. Eu fico com pena do Luiz, meu Deus do céu. Pena do Nelsinho. Você não tem ideia. Eu com vocês, eu imagino. Eu me seguro muito. Olha, eu imagino. Filho de ingrato, hein? Ai. Por minha vez, vou fazer o mesmo, tá?